no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 24, você pressuroso nessa noite, não vou tomar o tempo dos irmãos. Capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. É um pensamento que eu comecei a desenvolver essa semana e não deu nem tempo de anotar, e pedi a caneta do irmão ali e fiz algumas anotações. Bem, edificou a minha alma. Eu queria dividir com vocês esse pensamento hoje. Tomara Deus fale no seu coração também. Capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 13, nós vamos fazer essa leitura. Versículo 13 em diante. Todos acharam? Acho que alguém ainda não achou. Ah, tá lá? Pregar em igreja chique é outra coisa. Poxa, obrigado. Então 13, é isso mesmo? Eu vou dar de vocês então. Vamos lá. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estágios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Vamos lá? Eu vou fazer uma leitura com... Pode me ajudar? Prosseguir aqui? Travou aí? Eu vou na moda antiga mesmo aqui então. Vai lá? Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus chegou próximo deles. Mas os olhos deles estavam como fechados. Repete comigo a frase: olhos fechados. Olhos fechados. Ok, vou prosseguir. De sorte que não o reconheceram. Repete essa parte: não o reconheceram. Não o reconheceram. Fale comigo assim: que tristeza. Que tristeza. Fale com o teu vizinho: que coisa triste. Que coisa triste. Vou prosseguir. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleópas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar vivo. Os caras não davam muito crédito que as mulheres falavam. Vamos prosseguir, né? Deixa eu prosseguir. Além disso, algumas das que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mas a mulher também e tal, alguns homens, não sei. A ele, porém, não viram. Então, se não viram, vamos continuar. Então ele lhes disse: as nécios e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que
que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ficou bom, está ficando bom. Vamos lá, vamos prosseguir? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Geralmente Jesus faz isso. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Diga comigo amém. Amém. Que leitura bacana, legal essa leitura, né? Bom, eu vou tentar discorrer com vocês aqui, falar sobre alguns perigos que nós devemos evitar. É boa essa proposta, sim ou não? Maravilha. Fale para o teu vizinho aí, alguns perigos que nós devemos evitar. Olha para o teu vizinho de trás e diga assim: existem alguns perigos que nós devemos evitar. Como vai ser só um beijinho na flor? Hoje eu vou tentar ser bem rápido aqui. O texto em apreço, todos nós somos sabedores e conhecemos muito bem as Escrituras, que falam-nos acerca da ressurreição de Jesus, quando ele, ao terceiro dia, ressuscita, apareceu para algumas mulheres, a princípio, e depois ele aparece para estes no caminho de Emaús. Este Cleópas, que nós lemos aqui, alguns entendidos no assunto da Bíblia vai dizer que ele era casado com Salomé, que também era conhecida como Maria, e essa Maria, Salomé, também prima de Maria, mãe de Jesus, logo é um cara que era parente de Jesus, próximo, parente carnal de Jesus. E eles estão indo batendo um papo, quem sabe no final do dia, e eles conversando entre si. O texto que nós ora acabamos de ler diz que o próprio Senhor Jesus se aproxima deles. E o Senhor vem e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E eles, quase que surpresos, diz: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das notícias do que tem sido falado em todas as esquinas desses últimos dias? E Jesus faz com que não está entendendo o assunto, e ele diz: quais? E eles começam a contar para Jesus o que havia acontecido. Quando eu li esse texto, pastor Marcelo, buscando em Deus um alimento para a minha alma, porque quando nós vamos ler a Bíblia, pessoal, e nós pastores principalmente devemos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós pegamos na Bíblia somente para trazer mensagem para as pessoas, procuramos na Bíblia mensagem para alimentar o rebanho, quando na verdade a Bíblia ela é um alimento para alimentar a nossa própria alma. Devemos buscar a Deus para alimentar e para edificar a nossa vida. Então, eu em um momento de oração, nesses momentos que nós separamos a sós com Deus, no nosso devocional, eu fui alimentado com esta palavra, e o Espírito Santo foi comunicando ao meu espírito algumas coisas inseridas dentro deste texto sagrado. E aí, mente também de pregador, pensa um pouco assim mais à frente, eu descobri logo alguns perigos que nós devemos evitar. O primeiro perigo que eu quero aqui dividir com vocês rapidamente é o perigo de nós não percebermos a presença de Jesus perto da gente. Sim, senhor, sim, senhora. Não pense que isso seja impossível de acontecer. Na grande verdade, a maioria das vezes, nós não percebemos a presença de Jesus perto de nós. Vivemos uma vida cristã, religiosa, sabe, envolvido com os nossos afazeres,
Jesus chega perto de nós e nós não percebemos. Jesus está querendo um pouco mais da nossa atenção e a gente não percebe. Sabe o que acontece? Em um culto em que nós temos atividades, que nós somos obreiros, que nós cantamos, que nós sentamos na igreja e damos glórias a Deus, na maioria das vezes nós não percebemos Jesus perto de nós. A gente deixa de gozar desta presença poderosa. Quantas pessoas chegam à igreja e não conseguem sentir ou perceber a presença de Jesus. Eu queria hoje te dizer algo que teoricamente você já sabe, porém espiritualmente talvez você ainda não percebeu. Jesus está presente aqui nessa casa hoje. Ele está, porque eu tenho certeza, porque eu sinto a presença dele aqui hoje. Gente, verdadeiramente, quantos estão percebendo a presença de Jesus nesta casa? Agora, gente, tem pessoas que o culto começa e termina, ela não percebe a presença de Jesus. Se o cara é solteiro, ele percebe a presença da gatinha que ele veio para encontrar. Opa, ela chegou, tá ali. Se ela é solteira, ela percebe a presença do gatinho que veio para o culto também. A mãe, às vezes, fica prestando atenção para ver se o filho já chegou. O pai fica prestando atenção se a filha que disse que sairia da escola e viria para o culto. E aí ele vai pensando nessas coisas e esquece de perceber a presença daquele que nunca falta no culto. Aleluia. E eu sou capaz de dizer que a cadeira mais alta aqui nessa igreja hoje não é do pastor Marcelo, a cadeira mais alta é de Jesus. Você sente a presença? Deixa eu me perguntar, levante a mão no terceiro andar, se você sente a presença e percebe a presença dele. Fala alguma coisa bonita para ele agora. Glória a Deus. Irmãos, o poeta disse que o nome de Jesus é doçura para o nosso paladar e é melodia para os nossos ouvidos. O interessante da Bíblia é que as coisas são muito simples. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele falou o seguinte: porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Eu estou presente. Você consegue sentir ou perceber a presença dele aqui hoje? Olha para esses olhos verdes desse irmão que está do seu lado. Olha para esses lindos olhos azuis e pergunte ele: você sente, percebe a presença de Jesus na sua vida? O primeiro perigo que nós devemos evitar é o perigo de não perceber a presença de Jesus. Porque quando você vem para a igreja e não percebe a presença dele, você está correndo um perigo de você entrar aqui e sair pior do jeito que você entrou. Agora, quando você vem para o culto e percebe a presença dele, você pode entrar mais quebrado do que a rua de terceira. Mas quando o culto acaba, você sai feliz, alegre, poderoso, porque a presença dele nos revigora. Alguém consegue sentir a presença desse Deus? Primeiro perigo que nós devemos evitar: o perigo de não perceber a presença de Jesus. Os caras não perceberam, gente. Jesus chegou, está perguntando, e eles estão com os olhos fechados. Olhos fechados. Na verdade, são olhos espirituais. Eles não entenderam nada. Sabia, pessoal, que tem gente que não entende o mistério? Não entende o mistério. Certo? Você está entendendo o mistério aqui hoje? Não, na boa, na boa. Olha o menor aqui, fica tranquilo, fica relaxado, porque eu vou relaxar. Eu estou tranquilaço aqui. Pergunta ao vizinho o seguinte: você está entendendo o mistério? Se Jesus não manifestar a presença dele no culto, não é culto, é somente uma reunião. É um ajuntamento de pessoas. Culto é quando você abre o seu coração e diz: eu vim aqui para adorar a Deus. Porque ele passou em Samaria, descendo da Galileia. Eu tive o prazer de conhecer a geografia de Jerusalém. Descendo da Galileia, indo para a Judéia. O texto diz em João capítulo 4, versículo 4, que era necessário ele passar por Samaria. Por quê? Porque em Samaria tinha gente que dizia: não, Jesus só abençoa aqui no Monte Gerizim. E os judeus diziam: não, tem que ser no Monte Jerusalém. Ele falou: a hora vem e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Cadê os adoradores que adoram em espírito e em verdade? Tem alguém aqui na casa desse menino? Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa casa. Irmão, não existe uma liturgia
o perigo de não percebermos a presença de Jesus. Segundo perigo que nós devemos evitar dentro desse texto é o perigo de não acreditar na palavra de Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Olha o texto, o versículo 21. Olha o que os caras falaram. Você está comigo? A Bíblia é aberta ainda? Olha o versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Segundo perigo que nós devemos evitar é o perigo de duvidar daquilo que Jesus já falou. Sinceramente, Deus já te fez alguma promessa? Deixa eu ver se Deus fez alguma promessa para você. Você já recebeu uma palavra vinda de Deus para você? Só que tem um detalhe: as problemáticas da vida, as situações que nos cercam, não impedem a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Nós devemos ter cuidado para não se esquecer, porque Jesus falou, está falado, está carimbado, está registrado, pode se acabar tudo, se for ele que falou, ele vai cumprir. Tem alguém nessa casa aqui ouvindo a palavra de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus. Pega a mão desse irmão que está ao seu lado e diga: por favor, não duvide daquilo que Deus já falou contigo. Aleluia! Aleluia! É isso, rapaz. Glória a Deus. Meu Deus! Respeito é bom e Jesus gosta. Aleluia! É isso. Os caras estão dizendo: olha, nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse Israel, mas já se passaram 3 dias que essas coisas aconteceram. Em outras palavras, esse cara morreu, ninguém vai resolver mais o nosso problema. Aí é que essas pessoas estão enganadas. Para Jesus, irmão, como pior estiver a situação, melhor. Pastor, o senhor não sabe como meu filho está. O meu filho está no crack, o meu filho está na favela. Aí é que vai ficar bom. Jesus vai entrar naquela favela, ele vai entrar naquela Cracolândia, vai arrancar o teu filho de lá, porque foi Jesus que te prometeu. Tem alguém ouvindo aqui a palavra de Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Deus te fez promessa, irmãos. Deixa eu ver aqui se aqui em Campo Grande tem crente que recebeu promessa de Jesus. Deus te fez promessa, irmãos. Deus te fez, tem gente que fez, só tem que dar de pé. Se Jesus te fez promessa, rapaz, aí depois de tudo, o diabo vai ter que arrastar o focinho no asfalto. Mas o que Deus te prometeu, ele vai tirar, ele vai tirar, ele vai tirar. Eu vou ficar perto para mim. Respeito com Jesus, já se passaram 3 dias, e daí? Talvez você está dizendo: já se passaram 3 anos, e daí? Já se passaram 5 anos, e daí? Já se passaram 10 anos, e daí? Na hora certa, Jesus vai chegar na tua casa, na hora certa, ele vai te pegar no caminho de Emaús e vai te fazer levar aquilo que ele já falou. Porque Porque o ingrato sofre de amnésia. O ingrato sofre de amnésia, esquece rápido. Porque tem gente assim: está tudo bem, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, o vento sopra, o camarada sofre de amnésia, esquece. Esquece. Daqui a pouco Jesus vai ter que lembrar eles: eu sou sanguíneo, né, gente? Jesus é Jesus, porque se fosse eu, já dava um tapa na orelha dos caras. Respeita comigo, rapaz. Nós esperávamos. Que é isso? Respeito. Se fosse eu, mas não sou eu. Jesus é infinitamente melhor do que eu. E aí Jesus pacientemente, daqui a pouco, vai mostrar os caras. Mas Jesus vai chamar eles de doidos, de loucos. Nécios também é otários. Seus otários. Hã? Sim ou não? É forte. É forte. Eu estou aqui diante de pessoas Inteligente, tá certo? inteligentes. E vai dizer: seus otários, seus nécios, vocês não estão sofrendo amnésia? Perdeu o respeito comigo? Que é isso? Se eu falei que eu ia ressuscitar no terceiro dia, é porque eu ressuscitei, rapaz. Estou aqui para contar a tua história. Espero que eu tenha a voz de Deus. Aleluia! Segundo
de evitar é o perigo de não acreditar na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus falou no capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13, o escritor diz assim: e diante dele não há criatura alguma encoberta, antes todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que nós sabemos de tratar. A tua vida está diante dos olhos de Deus. Ele sabe o endereço da tua casa, ele sabe o que você está passando no teu trabalho, ele sabe o que você está enfrentando na tua faculdade. Na hora certa ele vai te dar vitória, rapaz. Ele vai te dar vitória. Bendito seja Deus. Aleluia. Quem te colocou lá naquela posição foi Deus. Foi Deus que fez promessa? Foi Deus que fez promessa? Por que você está duvidando? Está deixando seu coração, irmão, ficar duvidoso? Hebreus capítulo 3, versículo 12, o escritor diz assim: cuidado, para que nenhuma raiz de amargura, entrando no vosso coração, crie em vós um coração incrédulo. Sabia que tem gente que o coração fica petrificado, fica incrédulo? Nós pregamos, pastor Marcelo, de Gênesis a Apocalipse, nós suamos mais do que tampa de cuscuzeiro. Pregamos os 31.173 versículos da Bíblia, pregamos os 1.189 capítulos, e o cara não consegue sentir a presença de Deus. Sabe por quê? A palavra não tem mais poder, mas aquilo crescer na unção, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Cadê você? Cadê você? Quem quer profetizar comigo? Eu vou profetizar aqui. Você profetiza daí. Quem quer profetizar nesse vídeo? Aleluia. Dá um tapa na mão de duas pessoas e diga: foi Deus que te prometeu, é Ele que vai dar a vitória. Solta um brado de vitória. Aquilo crescer na unção. Mostra que você tem promessa. Mostra que você não duvida da palavra de Deus. O perigo de se esquecermos daquilo que Deus já falou, ou de duvidarmos daquilo que Deus já falou. Esse é um grande perigo. Outra coisa que eu vi aqui, que eu queria dividir com vocês rapidamente, está no versículo 27. Eu estou trabalhando nessa revelação. Verso 27. Depois do versículo 25 e 26, que Deus falou no povo: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito. Sabe qual é o problema, gente? É que os discípulos, eles ouviam, mas não entendiam. Jesus pregava e falava assim: ó, convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém e lá ele seja entregue aos pecadores, e ele seja crucificado e morto, mas no terceiro dia ele ressuscite. Jesus falou isso many times. Jesus falou isso várias vezes, mas os caras não entendiam. Na verdade, tinha coisa que Jesus falava que eles estavam assustados. Tipo assim: e aí, Pedro, pergunta você por quê? Você tem mais coragem.
E Pedro ia lá e perguntava. Tanto é que uma das vezes que Jesus falou isso, falou assim: convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, e lá ele sofra, seja entregue na mão dos pecadores e morra, mas no terceiro dia ressuscite. Pedro levantou, cheio de mar. Que isso, Senhor? Isso não vai acontecer contigo? Não, longe do Senhor que isso aconteça. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás. Detalhe que Jesus não mandou e nem chamou Pedro de Satanás. É Satanás que estava no corpo de Pedro naquela hora. Jesus falou: Satanás sai, Pedro fica, mas Satanás sai. Com certeza. Jesus ele é muito corajoso, né? Como líder, naquele colégio apostólico, em treinamento, ele virar para o cara e falar assim: cala a boca, Satanás. Já pensou, pastor Marcelo? É um curso de lealdade, deslealdade, é um seminário. Oh, meu Deus! Será que o cara tem capacidade para ficar ouvir uma bronca dessa? Ai, meu Deus do céu. Será que você tem capacidade de ouvir uma dura dessa? E falar: não, meu líder deve estar meio desequilibrado, mas ele me chamou de Satanás, mas tá bom. Hein? Jesus chamou e falou assim: ó, Satanás sai, Pedro fica. A verdade é que o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 27 é o que ele já tinha falado. Só que os caras não prestavam atenção nas pregações de Jesus. Eles não entendiam. Certa ocasião, em Mateus capítulo 13, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, por que o Senhor fala para as multidões através de parábolas? E para nós o Senhor fala abertamente? E Jesus respondeu assim: porque a eles não é mister conhecer os mistérios de Deus, mas vocês é mister entender os mistérios de Deus. Com vocês eu falo abertamente, mas mesmo Jesus falando abertamente, muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava falando. Sabia, gente, para terminar, que tem gente na igreja que escuta a pregação, mas não entende? Não entende. A gente se esforça, a gente usa todas as nossas técnicas, nós queremos abençoar o povo, mas o cara, quando acaba o culto: e aí, irmão, como é que foi o culto? Foi bom, foi legal. Mas, beleza, o que foi pregado lá? Rapaz, foi um mistério tão profundo. Hein? Então, se esse mistério foi profundo, o que foi falado nesse mistério? Rapaz, foi tão profundo que para mim é um mistério. O cara não entende. Entende, gente, a gente se esforça, a gente prega e o cara não entende. Era o problema daquele colégio apostólico. Jesus está dizendo: rapaz, eu já tinha falado, vou ter que falar tudo de novo. Aí o texto está dizendo: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que Deus se achava. Jesus era muito paciente. Ele era capaz de pregar tudo de novo para fazer a pessoa entender a sua vontade. O terceiro perigo que nós devemos evitar é esse que eu vou falar agora. Jesus explicou, pregou tudo de novo para eles. Jesus, quando eles iam entrar na aldeia, Jesus fez com quem estava indo para mais adiante. E aí eles convencem: não, fica conosco e tal. Jesus entra. Ao entrar, ao sentar-se à mesa, o texto diz que Jesus faz aquele célebre gesto. Ele toma os pães com as mãos, ele parte o pão e dá graças. Quando ele faz isso, ele desaparece. E aí os caras acordam e falam: mas era o Senhor. Puxa vida, eu perdi o culto acabou, a mesa apostólica foi dada, e o culto acabou, e agora? Já era, irmão, você ficou navegando na internet na hora do culto, irmão, perdeu a palavra. O culto da irmã diz assim: dá uma glória a Deus aí, só para eles passarem. Tu ficou no Facebook na hora da palavra, irmão, não tem como nada. Você está postando fotinha com biquinho na hora do culto, hein? Não, aqui não deve ter isso, só lá em Londres, lá em dia. Culto rolando. E tem música que põe olha, põe a linha pra fora, assim. Ô, gente, isso não é doutrina, não, por favor, me perdoe, mas
Pelo amor de Deus, para que fechar os olhos e dar a linguinha para fora, gente? Na hora do culto, brother, Jesus está explicando a palavra e você está navegando, vai ficar de bobeira. Quando a bênção apostólica for dada, já era. A bênção que foi reservada para esse culto, já era. Paga o preço e volte no outro culto. Fique ligado para ver se você não vai perder. É um outro texto que eu prego, engraçado, porque em Marcos capítulo 10 diz que Jesus estava saindo de Jericó. Mateus diz que Jesus estava entrando. A verdade é que entrando ou saindo ele curou o cego. Só que diz Marcos que ele saindo de Jericó, o Bartimeu começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a síndrome daquelas pessoas que esperam o culto acabar para começar a pedir oração. Quando o culto acabou, Jesus está saindo do culto e ele começa a gritar. A minha pergunta é: vai estar rolando agora ou vai esperar o culto acabar? Pega a mão do teu mano e diga assim: vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Aí Jesus tremeu. Aí quando Jesus sumiu, ele disse: poxa, estava tão bom, estava tão gostoso, o ministério não vou cantando, que coisa maravilhosa. Acabou. Só que eles demonstraram uma qualidade. Eu vou terminar fazendo um elogio a esses caras. Eles falaram assim um para os outros: tudo bem, ele foi embora. Tudo bem que no meio do caminho nós não tínhamos percebido a presença dele. Tudo bem que nós havíamos até nos esquecido das promessas que ele havia nos feito. Mas fala sério, não vamos para o... Fala sério. Porventura, não radia o seu coração quando eles abriam as escrituras. Seu coração não estava batendo. E o cara dizia: estava. Por quê? Porque era Jesus. Gente, o terceiro perigo que nós devemos evitar é o perigo de não sentir mais o coração fervido na palavra. Sabia que tem gente que não sente mais o coração arder quando a palavra é pregada? Mas essa igreja aqui, eu sinto, eu olho na face dos irmãos, eu vejo que o coração está pegando fogo. Sabe o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 11? Deixa eu tentar explicar o que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 11. Paulo falou o seguinte: não sejais vacarosos no cuidado, mas antes fervorosos no Espírito. Sabe o que significa a palavra fervoroso no Espírito? Significa o Espírito borbulhando por dentro. Está pegando fogo, irmão. O culto está dando. Eu estou dando glória. Está pegando fogo. Eu quero é mais. Eu quero que o pregador pregue mais 15 minutos porque está bom. Isso é crente que está com o coração pegando fogo. Tem meia dúzia de pessoas aqui que está com o Espírito pegando fogo. Aleluia. Não quero pedir uma determinação, o reverendo não deixou pregar domingo. Vamos ficar de pé. Tem quanto tempo eu estou falando? Uns 30, pelo menos? Uns 30, né? Tá bom. Eu não jogar fora para esse mais mesmo. Mas, gente, eu termino dizendo que o terceiro perigo que nós devemos evitar é o perigo de não sentir mais o coração pegar fogo. Sabe? Aquela coisa gostosa. Você sai do seu trabalho, você liga o rádio, põe um DVD, começa sozinho dirigindo, de repente as lágrimas começam a descer. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você já, a dona de casa, está ali fazendo os seus afazeres, né? Lavando a calçada, varrendo a casa, aí põe um louvor, daqui a pouco está falando em línguas estranhas com Deus. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Às vezes, se não tomarmos cuidado, essas coisas vão se acabando, irmãos. Aí a gente vai ter que ficar como aqueles caras: não vai embora não, fica conosco, nosso amado Salvador, fica conosco, divino companheiro do caminho. Você gostaria nessa noite de convidar a Jesus para entrar na sua vida novamente e fazer aquele fogo que um dia já pegou voltar a queimar na sua alma? Glória a Deus. Se tem alguém interessado em receber o fogo poderoso de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Em Isaías 42, olha para cá, em Isaías 42, versículo 1 e 2, quando o profeta está profetizando acerca da vinda de Jesus, entre tantas qualidades que o Messias teria, no versículo 2, Isaías disse assim: e ele não quebrará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. Sabe o que está dizendo? Ele não vai quebrar a cana que está trilhada, ou seja, se o cara está machucado, ele não vai acabar de quebrar, ele vai consertar quem está quebrado, e também não apagará o pavio que fumega. Se está fumegando, porque não tem mais fogo, só tem fumaça. Ele não vai apagar esse fogo, ele vai colocar mais fogo para você ficar aceso. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Vocês podem dar o louvor aqui agora para eu pregar? Posso chamar, pastor? O louvor para me ajudar aqui, nós cantarmos uma música. Vamos cantar uma música bonita para Jesus. E você, se você sentiu que Deus falou contigo, talvez esses 3 perigos que ora eu falei aqui, talvez você está vacilando, você está cometendo alguns desses erros, e na verdade hoje eu não vim aqui dar injeção, não. Meus amigos, colegas, pastores, obreiros, eu não vim aqui dar injeção em ninguém. Injeção se aplica em quem está doente. Eu trouxe uma palavra com caráter de vacina. Vacina se aplica antes da doença chegar. Você não entendeu? Não entendeu? Você não está aplaudindo. Pastor, estou doente. Vacina. Pastor, não quero. Aliás, estou doente. Injeção. Pastor, não quero ficar doente. Vacina. Hoje a palavra de Deus está vindo como vacina, para você não correr esse risco. Você hoje quer vir aqui na frente, receber esta oração enquanto esse ministério de louvor canta. Eu canto muito bem, não vou ajudar vocês, hoje eu estou bom. Tá bom? Senão eu ia dar um show de cantar aqui para vocês. Um show de música. Mas eu vou chamar só aqueles que dizem assim: pastor, o meu coração não ferve tanto mais. Pastor, às vezes eu me esqueço daquilo que Deus já falou. E fico até preocupado. Tenho até problema de insônia. Na verdade, a insônia é um sintoma da falta de confiança. A ansiedade é um sintoma da falta de confiança. Sim, senhor, sim, senhora. Eu ouvi alguém falar sobre Pedro aqui preso. Pedro ia morrer no dia seguinte. Herodes iria matá-lo. Ele falou: se eu tiver que morrer amanhã de manhã, eu não vou morrer pernoitado, eu vou dormir. E a Bíblia diz que Pedro na prisão dormia. E o anjo teve que cutucar ele e falar: levanta, Pedro, a porta abriu, rapaz. Pedro falou: se eu tiver que morrer, eu não vou morrer pernoitado, eu vou morrer descansado. Mas o Babilão morreu. Deus olhou e falou: esse cara confia. Anjo, desce lá, abre a porta para ele sair. Ei, igreja! Hoje Deus é poderoso para enviar anjo e abrir a porta para você. Ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Levanta as tuas mãos agora, Senhor. Vai. Esteja à vontade, se libere. Levanta as mãos, se libere. Pode cantar. Vamos agora.
is my life, my Robbie. All right. Hallelujah. Of course you have.